Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 horas, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 29 de julho de 2024. Uma excelente segunda-feira para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Um bom início de semana, com muita informação aqui no Primeiro Jornal. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paes. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM do Primeiro Jornal. Hoje é dia 29 de julho, dia da identificação. É uma ocasião que nos lembra da importância de que todos tenham acesso a um documento de identificação. Hoje também é o Dia Internacional do Tigre, criado em 2010 durante a Cúpula Global do Tigre, sediada em São Petersburgo, na Rússia, e tem como objetivo o aumento da conscientização sobre a preservação dessa espécie. Uma curiosidade é que nessa data, no ano de 1836, aconteceu também a inauguração do Arco do Triunfo, em Paris, após 30 anos de sua construção. E as cidades que fazem aniversário nessa data são Concórdia e Laguna, em Santa Catarina, Cruz das Almas e Pojuca, na Bahia, Jaraguá, em Goiás, Nova Palma, no Rio Grande do Sul, Macaé, Rio de Janeiro, Paranaguá, no Paraná, Porto Ferreira, em São Paulo e São Félix do Piauí, no Piauí. Que legal, que legal. Lembrando que a gente vai falar muito de Olimpíadas, vamos falar de resultados, vamos falar de quadro de medalhas, vamos falar de polêmica. Nossa, polêmica é o que não falta nesse mundo, né? Ah, não, polêmica não falta. Que coisa impressionante, gente. Tudo polemiza, né? É impressionante. Bom, 6:02, vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. Os principais boletins de ocorrência deste final de semana em Botucatu e região com o delegado seccional Dr. Lourenço Talamonte. Ataques coordenados afetam trens de alta velocidade na França no dia da abertura dos Jogos de Paris. SUS vai disponibilizar 2 novos medicamentos para a doença falciforme. Pente fino do BPC. Governo publica regras mais rígidas para concessão e revisão do benefício. Ministro dá prazo de 5 dias para a Polícia Federal concluir investigação contra Bolsonaro por ataques às urnas. Obama anuncia apoio à candidatura presidencial de Kamala Harris. Hoje falaremos com Toninho Sanches sobre o Papa Trilhas. E também conversaremos com Michel Andrini, terceiro lugar no campeonato de Powerfighting. É isso? Powerlifting. Categoria júnior até 93 quilos. Muito legal. E ele é botucatuense. Agora nós vamos saber como é que começa o tempo aqui essa semana aqui em Botucatu com Juliana Marques. Bom dia, Juliana. Bom dia. Hoje em Botucatu haverá sol com muitas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 15 graus e a máxima de 29 graus. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Uma frente fria deve avançar do sul em direção ao sudeste, trazendo uma quebra aos ciclos de dias quentes e colocando fim ao bloqueio atmosférico. A semana começa com temporais em Santa Catarina e chuva forte no Paraná. A entrada de ar polar na retaguarda do sistema diminui a chuva no Rio Grande do Sul, mas provoca uma queda mais acentuada nas temperaturas e o dia pode começar com geada na campanha gaúcha. A umidade aumenta no sul do Mato Grosso do Sul e no litoral de São Paulo com a virada de vento. Com o avanço da frente fria, teremos virada de vento no decorrer da segunda em São Paulo e no Rio de Janeiro. As rajadas de vento aumentam sobre parte do sudeste, com chuva aumentando no sul e leste de São Paulo entre o meio e o final da tarde. Virada de tempo aí. A previsão de que teremos uma queda de temperatura amanhã, né? Então amanhã a gente vai sentir de novo o inverno. Pelo menos, né? Então preparem-se, colegas de trabalho, porque amanhã, segundo previsão, vem frio. Logo às primeiras horas da manhã. Bora tirar o casaquinho do guarda-roupa de novo. É isso aí, se você acha que tinha acabado, não, vai voltar. 6:04, vamos àquela notícia inusitada, aquela notícia curiosa. Com sunga estampada, funcionário retira a touca da piscina e sai ovacionado pela torcida nas Olimpíadas de Paris. Segundo dia de disputas de natação de Jogos Olímpicos, teve um momento inusitado na Arena Paris La Défense. Um funcionário da organização precisou entrar na piscina para retirar uma touca antes da prova dos 100 metros peito feminino e fez a alegria da torcida. Com uma sunga estampada, ele caiu na água, pegou a touca
e saiu ovacionado pelos torcedores com o objeto nas mãos. A atleta italiana Benedetta Pilato não escondeu o sorriso com a situação curiosa. Olha, essa aí serve para ser até a viral, viu? Porque todo mundo está comentando esse funcionário, né, com a sua sunga estampada. Nós não temos condição de mostrar a imagem, né? Não. Mas ficou muito legal e ele deu um mergulho muito legal, tipo nadador mesmo, profissional. Foi lá, tirou a toquinha d'água e foi ovacionado pela torcida. Bacana. 6:05. Esporte. Vamos falar da rodada do Brasileirão? Opa! Na 20ª rodada, os times da capital paulista não levaram a melhor. No sábado, o Palmeiras perdeu para o Vitória em casa por 2-0. Eita. E o São Paulo perdeu para o Fortaleza por 1-0 fora de casa. No domingo, o Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1 e o Atlético marcou 2 gols de pênalti. O Criciúma venceu o Juventude por 2-1. Bahia e Internacional não saíram do empate e ficaram no 1-1. E em casa, o Botafogo perdeu para o Cruzeiro por 3-0, agora ocupando a vice-liderança do campeonato. E o Bragantino foi derrotado pelo Fluminense por 1-0. O Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 2-0. O Atlético Paranaense levou a melhor contra o Cuiabá, vencendo por 2-1, e o Grêmio derrotou o Vasco por 1-0. Já pela Série B, na 18ª rodada, o Ituano e o Vila Nova não saíram do 0-0, o Mirassol bateu o Operário por 1-0, e fora de casa, a Ponte Preta perdeu para o Sport Recife pelo placar de 3-1. O Guarani venceu o Brusque por 1-0 e o CRB e o Santos empataram em 1-1. Teve jogo para todos os gostos, né? Mas só que os paulistas realmente ninguém ganhou, né? Palmeiras perdeu, Corinthians perdeu, Não foi muito São Paulo feliz, perdeu, né? Bragantino perdeu, todo Exatamente. mundo. E o Botafogo também, né? Que tá no topo da tabela também. Perdeu. Isso foi bom para o Flamengo, que Sim. ganhou e voltou a liderar o Campeonato Brasileiro, né? É isso aí. E pela Série B, o Santos empatou e é líder da Série B. 6:07 agora. Agora vamos falar do assunto que é o assunto do momento? Primeiro Jornal. Drops Olimpíadas 2024. É isso aí. Após derrota nas Olimpíadas, namorada do judoca Michel Augusto posta mensagem de apoio. Sua fã número 1. A namorada do judoca Michel Augusto, que estreou neste sábado, dia 27, nas Olimpíadas de Paris, postou uma mensagem de apoio ao atleta após a derrota nas oitavas de final da categoria ligeiro. Nas redes sociais, a estudante universitária Eduarda Rigucci escreveu: "Você ainda vai conquistar o mundo. Sou sua fã número 1. Em frente." Em entrevista ao G1, a jovem de 19 anos contou que ela e a família se reuniram em casa, em Bastos, cidade natal de Michel, para acompanhá-la na primeira Olimpíada da carreira dele. Michel, que treina em Botucatu, também no interior de São Paulo, estreou vencendo o costarriquenho Sebastian Sank por um vazare e garantiu a vaga nas oitavas de final, mas acabou derrotado pelo japonês Yuji Nagayama. Uns nomes complicados, não? Eduarda disse que conversou com o namorado após a derrota. Ele, obviamente, demonstrou estar chateado, pois sair com a medalha é o objetivo de todo atleta olímpico, mas logo após me disse que também estava feliz por ter feito uma boa luta, conta. O atleta de 19 anos deve retornar de Paris neste domingo, ou retornou, né? E o sentimento da namorada e de toda a família é de muito orgulho pela participação dele, mesmo que a medalha não tenha vindo dessa vez. Todos estamos orgulhosos da participação do Michel nas Olimpíadas. O sentimento é de felicidade por ver o quão longe ele está chegando, completa. E o legal é quando ele ganhou do costarriquenho, né? A Ellen já postou no nosso grupo aqui do Primeiro Jornal, Michel ganhou. Ele tinha ganhado a primeira até então. Daí eu postei, Michel perdeu. Poxa. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Mas que legal, já chegar nas Olimpíadas deve ser um sonho fantástico, né? Uma realização pessoal. E a medalha, ele é jovem ainda, primeira Olimpíada, ele tem 19 anos, né? Então vai ter muita esperança para o Brasil. Ele é um atleta de talento e pode ter certeza, na próxima Olimpíada em Los Angeles, ele vai conseguir uma medalha para a gente, pode ter certeza. 6:09. Estaremos na torcida mais uma vez, né? Sempre. E agora vamos saber os resultados gerais das Olimpíadas também, né, Juliana? O que tem pra gente? É isso mesmo, nesse final de semana teve muitos esportes. E no sábado, o primeiro dia de competições após a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, terminou com algumas frustrações para o Brasil, como na ginástica, com a despedida precoce de Arthur Nori e a derrota de Nathalie na esgrima.
Nos esportes coletivos, a seleção masculina de vôlei perdeu na estreia para a Itália, enquanto o basquete acabou derrotado pela França, a dona da casa. Já o domingo trouxe as primeiras medalhas do Brasil nas Olimpíadas. No skate, Raíssa Leal conseguiu uma reação espetacular na última manobra para conquistar a medalha de bronze, atrás somente de 2 japonesas. Judô. A Larissa Pimenta levou o bronze na categoria até 52 quilos. Entre os homens, William Lima encerrou um jejum de 24 anos e venceu a prata no peso de até 66 quilos. E a ginástica, o Brasil assegurou vaga na final pela equipe feminina. A Rebeca Andrade vai brigar por medalha no individual geral, no salto, na trave e no solo. Flávia Saraiva também está nas decisões do individual geral e Júlia Soares garantiu vaga na final da trave. Para quem assistiu, realmente o Brasil brilhou, foi lindo de ver. Eu vi a ginástica e eu consegui acompanhar um pouquinho. Não, muito legal. E amanhã vai ter a sequência de tudo isso, a expectativa de muitas medalhas, não só com a Rebeca, mas com outras ginastas brasileiras. Né? Isso mesmo. Na natação, Mafê Costa parou nas semifinais dos 200 metros livres. Na canoagem slalom, Ana Sátila terminou a decisão do K1 na 4ª posição, melhor do Brasil na história da modalidade. No handebol, a seleção feminina perdeu por 25-24 para a Hungria, pela segunda rodada do Grupo B. No primeiro jogo tinha ganhado, né? No futebol, a seleção feminina perdeu de virada para o Japão por 2-1. No surf, a Tatiana Weston Webb venceu repescagem contra a Nicarágua e avançou às 8ª de final. Tainá Henkel passou de fase ao vencer o Canadá. Vôlei de praia também foi legal de assistir. A Carol e a Bárbara venceram a Kiko Ishii do Japão por 2-0. Ana Patrícia e Duda passaram por Marva e Elgo Shi do Egito por 2-0 e Evandro e Arthur fizeram 2-0 em Horst e Horst da Áustria. No boxe, o Kenan Marley estreou com vitória sobre o britânico Patrick James Brown e avançou às quartas de final no peso até 92 quilos. No rugby, a seleção feminina perdeu para a França 26-0 e para os Estados Unidos por 24-5. No tênis, a Bia Haddad avançou para a segunda rodada ao derrotar a francesa Varvara Gracheva por 2-1. Laura Pigossi foi eliminada na chave de simples ao ser superada pela ucraniana Diana Yastremka. E no tênis de mesa, Hugo Calderano venceu o cubano Andy Pereira por 4-0 e avançou para a próxima fase. Jiro Takashi acabou superada por San Igosha CNH por 4-0. E a Bruna Takahashi bateu Offen Eden por 4-0. No badminton, o Igor Coelho perdeu para o japonês Kodai Narakoga por 2-0. E na esgrima, Mariana Pistoia perdeu na primeira fase do florete individual feminino. Mas teve muita conquista, hein? Olha, muito legal, né? O Brasil se destacando em alguns esportes previsíveis. Já o judô, a gente tem tradição e tudo mais, né? Mas tivemos muita polêmica, né? A abertura dos Jogos Olímpicos causando aí uma polêmica, estão plagiando, blasfemando a Santa Ceia, aí não é bem isso, é uma alusão aos deuses do Olimpo, enfim. Eu achei assim, deixando os ultracrepidários, que são aqueles que dão palpite em tudo sem entender nada, deixando esse povo de lado, né? Eu achei assim, desnecessária polemizar, né? Não precisava daquilo, né? Eu achei que um ponto alto foi, depois de 4 anos sem cantar, a Celine Dion, né? Cantando lá Hino ao Amor, muito legal mesmo. Foi arrepiante a participação dela. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu achei o cavalo também nas águas interessante, sim, né? Mas tirando isso, a polêmica toda, complicado, né? O mundo inteiro comentando sobre isso. É claro que a gente não vai entrar em detalhes aqui para não polemizar ainda mais, né? Mas só assim um detalhe, independente de comentários, né? Eu só achei desnecessário. Eu achei que a abertura como um todo, né, foi fora de uma ordem, né, mudava para a cerimônia e voltava para a apresentação das delegações, aí saía de novo para outra apresentação e ficou meio confuso, né, mas eu já vi de fato aberturas de Olimpíadas mais mas bonitas. Não tenha dúvida, eu também. Só que aquela história, né, eu achei até cansativo muitas das vezes, né. Fala, gente, vamos lá, vou lá para fora, vou ver, continua, sabe? E a passagem de todas as equipes nos barcos, enfim. Achei o barco mais bonito da Holanda, aliás. Né? Era o mais bonito. Tinha uns chegou chegando, legais, sabe? Mas, enfim, vai dar muito pano para manga, vão comentar, mas as redes sociais, né? Que agora conduzem o mundo,
conduzem nossa cidade, conduzem o país, enfim, dando palpite. E o pessoal, nossa, gente, a esquerda contra a direita. Que coisa chata, né? É muita coisa, né? Nossa. 6h15, e o Brasil deve ter ganhado, ou deve, sei lá, no judô, nesse exato instante, estava lutando, mais um brasileiro. Eu vou deixar o aplicativo aberto aqui para ficar de olho, né? Nós temos hoje participação do Brasil, tem boxe à tarde, enfim. Hoje nós temos esperança de classificação do Brasil, de bons resultados. Olimpíadas, gente, Olimpíadas. E é gostoso, tirando toda a polêmica, né? A Olimpíada é gostosa, né? Em casa, sossegado, no domingo, tranquilo, né? Assistir um joguinho, torcer pelo Brasil, ver as meninas da ginástica, enfim. Sim. As meninas do vôlei de praia. E a gente vai ter muitos dos resultados nesse período da manhã, né? Principalmente. Então... O fuso horário, uma hora dessa são 11h15 da manhã. Jogos terminando, jogos começando logo depois do almoço, enfim. Muita coisa você vai poder acompanhar aqui com a gente ainda no primeiro jornal. Vão ter as entrevistas no programa hoje e tal, mas também os resultados do que está acontecendo nas Olimpíadas, você vai ficar sabendo aqui no primeiro jornal. Agora 6h16, como o Corinthians vai fazer com cor verde no logo do novo patrocinador master, hein? Com o anúncio da Esportes da Sorte, uma dúvida surge na cabeça do corintiano. A camisa do time alvinegro terá detalhes em verde? Historicamente, a cor remete ao Palmeiras, maior rival do time do Parque São Jorge. Está presente na logomarca da Casa de Apostas Esportivas, que patrocinará o Corinthians até 2026. Ao longo dos 113 anos do clube, em 3 ocasiões foi preciso utilizar artimanhas para driblar a cor do patrocinador. Anunciada no intervalo da partida contra o Grêmio, a Esportes da Sorte tem a primeira letra E da marca colorida em verde. Para o Corinthians, no entanto, isso não será um problema. Isso porque a logomarca muitas vezes não é utilizada no tom de cor original nas camisas dos times patrocinados, como o Atlético Paranaense, o Bahia, o Grêmio e o próprio Palmeiras, sendo substituída por uma versão monocromática em branco, azul e dourado, respectivamente. No Corinthians será adotada a cor preta na camisa titular e uma tecnologia de blackout na reserva, que é utilizada desde o lançamento do uniforme em duelo com o Fortaleza pelo Brasileirão. Nesta última, a marca é visível diante de certos ângulos de luminosidade, especialmente com o disparo de flashes. Antes de existir um acordo no contrato para as cores que usaríamos, a gente já tinha decidido que não usaria nossas cores. Faz parte de ser genuíno mesmo. Entendemos que o clube tem sua história, seu legado, suas cores, afirmou Sônia Aldin, da Esportes da Sorte nesta quinta-feira após o anúncio oficial da parceria. Esta não será a primeira vez que o Corinthians se esquiva do verde em seu uniforme, né? Além de cogitar um gramado cinza ou preto na Neoquímica Arena, vetado pela FIFA ainda na fase de construção, o clube pediu para que marcas alterassem as cores bases de suas identidades visuais para patrocinar o clube. O primeiro caso se deu em 1998, na final do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Na ocasião, a empresa de telefonia Embratel utilizou o uniforme para divulgar o serviço de discagem direta à distância, o famoso DDD. No entanto, a logo era composta por 3 círculos nas cores amarela, vermelha e verde. A solução encontrada foi abandonar o amarelo e o verde, utilizando todos os vermelhos. Já em 2003, a Pepsi, marca de refrigerantes, também quis divulgar um novo produto na camisa corintiana, a Pepsi Twist, que tinha cor verde em alusão ao limão presente na bebida. Desta vez foi o amarelo quem ganhou vida na camisa alvinegra, se tornando um limão siciliano. Por fim, em 2007, a Medial Saúde abandonou os tons esverdeados para se tornar preta e branca, a fim de ter seu logo estampado na camisa. O anúncio foi feito em dezembro e as primeiras partidas disputadas no início de 2008. Rivalidade ferrenha, né? Então, nos patrocinadores, para fechar o patrocínio, tem que fazer algumas alterações que não pode chegar ao verde aí, né? Tem que se adequar para não usar o verde. Que loucura, né, gente? Que loucura. Mas é assim mesmo, uma rivalidade muito grande e o verde nem no gramado. Tentaram até mudar a cor do gramado. Já isso foi pensou, terrível, gramado. né? Existe gramado sintético azul, né? É, verdade. Podiam ter tentado pelo menos isso. Agora, cinza e preto realmente ia ficar feio. Estranho, ia ficar feio, ia ficar feio. Ia ficar esquisito. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Agora são 6h19. Vamos pro intervalo? Vamos. E já nós voltamos, tem muita informação ainda no primeiro jornal aqui na Prever FM.
Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite. Se cada estilo pede uma cor, seu estilo está no depósito de tintas Botucatu. Temos uma ampla variedade de produtos das melhores marcas, como Coral, Souvenir, Real. O depósito de tintas Botucatu tem uma equipe experiente, pronta para te orientar e ajudar na escolha das cores e tintas ideais. Também oferecemos tintas automotivas e ceras, para manter seu carro como novo. Facilitamos suas compras em até 6 vezes. 2 lojas, Avenida Santana 150 e Avenida Deputado Dante Delmanto 2070. WhatsApp 997 46 96 55. Prevera FM, pra qualquer hora. Você sabia que o Sistema Prevera oferece desconto em faculdade? Na Faculdade Galileu, os associados têm 50% de desconto na matrícula até o dia 10 de agosto. Informe-se, 3811 4040. A sua cidade, no primeiro jornal. 6h21, só atualizando no judô, o Carnin, o judoca brasileiro Daniel Carnin, perdeu para o kosovar Akil Jankova em sua estreia nos Jogos Olímpicos. Está fora da disputa de 73 quilos. Então, o brasileiro que lutava agora pela manhã, começou a luta agora cedinho, né, às 5 e pouco da manhã, perdeu a luta. E daqui a pouquinho a gente vai ter a Rafaela Silva, vai entrar no tatame e sua adversária será Maísa Perdaeva, do Turcomenistão. Legal, né? Eu acho interessante de Olimpíada, especialmente a abertura, que eu ouço falar de países que ou eu não sabia que existiam ou não lembrava. Eu acho isso muito interessante. É bom, né? A gente coloca... Atualizar a geografia aqui, coloca em dia, né? 6h22, vamos saber agora o que aconteceu em termos policiais com as ocorrências deste final de semana com o delegado seccional de polícia, Dr. Lourenço Talamonte. Bom dia, doutor. Bom dia, Márcio. Bom dia, Ellen. Passar para vocês aí um resumo do plantão na Polícia Civil deste final de semana, com um feriado na sexta-feira. Foi um plantão bem movimentado, com várias prisões em flagrante e também capturas de procurados. Tivemos uma prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo em Vitoriana, Botucatu. Também prisão em flagrante por embriaguez ao volante na rodovia Castelinho. O namorado aí entregou o carro para a namorada dirigir e ela estava totalmente embriagada, situação confirmada pelo teste do etilômetro, também com a CNH vencida. Ele também vai responder por esse crime a entregar o veículo para a pessoa não habilitada. E ela foi presa em flagrante por embriaguez ao volante. Também uma prisão em flagrante por furto à residência, uma tentativa de furto no centro, em Botucatu. O indiciado foi surpreendido dentro da residência da vítima. A empresa de monitoramento de alarmes acionou a polícia e o autor, de 40 anos de idade, foi preso em flagrante, conduzido ao plantão na Polícia Civil e autuado em flagrante. Também tivemos um acidente de trânsito com vítima fatal em Conchas, Jardim Letícia, no sábado à tarde. O motociclista acabou chocando sua moto contra a traseira de um outro veículo. Ele tinha 18 anos de idade. Foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Tivemos outra prisão em flagrante por embriaguez ao volante na Vila Maria, em Botucatu, sábado de madrugada. Fato constatado após um acidente de trânsito. Flagrante também por violência doméstica no Jardim Ciranda, aqui em Botucatu, sexta-feira à noite, por descumprimento de medida protetiva de urgência. Também, domingo à noite, uma prisão em flagrante por violência doméstica, lesão corporal e ameaça, no bairro Recreio do Havaí. Autor preso em flagrante. E também tivemos 9 capturas de procurados nesse final de semana. Então, um plantão bem movimentado e com várias prisões. Então, foram esses os destaques do plantão da Polícia Civil. Um abraço a todos e boa semana. Muito obrigado ao doutor Lourenço Talamonte. E a violência doméstica continua imperando, né? Impressionante. É sempre a maioria dos casos, né? Impressionante, né? 6h24, antes da gente continuar com as notícias locais, só atualizando que na Venezuela
O órgão eleitoral anunciou que Maduro foi reeleito com 51% dos votos. O Conselho Nacional Eleitoral anunciou que Nicolás Maduro foi reeleito presidente da Venezuela para mais 6 anos de mandato. Ele governa o país vizinho há 11 anos, desde a morte de Hugo Chávez em 2013. 80% das urnas tinham sido apuradas até 1 e pouco da manhã de hoje. Maduro com 5.150.000 votos e contra 4.445.000 votos do Edmundo Urrutia, né? Segundo informou o órgão responsável. Está tendo aquela polêmica toda, muita gente não reconhecendo. O Brasil está aguardando mais informações para reconhecer também a vitória de Nicolás Maduro. É aquela história, né? Fica com o pé atrás, saber da lisura dessa eleição, mas... Ainda mais segundo as últimas declarações, né? Então, só para atualizar o pessoal que está acompanhando o Primeiro Jornal, então, Nicolás Maduro reeleito nas eleições da Venezuela, da polêmica eleição na Venezuela. Aguardemos os próximos acontecimentos. 6h26, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu lança campanha de coleta de blisters de medicamentos. O uso de medicamentos é comum em muitas famílias devido ao aumento de doenças crônicas e degenerativas. Em muitas casas é frequente encontrar caixas de medicamentos e blisters que, quando vazios, acabam sendo descartados no lixo comum, o que não é adequado. Esses materiais podem ser reciclados e não devem ser expostos ao meio ambiente. Podem levar mais de 400 anos para se decompor e ainda causar contaminação. Para promover um destino mais sustentável para esses resíduos, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu está lançando uma campanha de coleta de blisters. Em parceria com uma empresa especializada, o hospital irá recolher os blisters e, após atingir a meta de 500 quilos coletados, fará a doação de cadeiras de rodas para a instituição. Essa iniciativa visa beneficiar tanto o meio ambiente quanto os pacientes do hospital. A campanha é promovida pelos núcleos de higienização e hospitais sustentáveis do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Os blisters são as embalagens compostas de material plástico com cavidades para inserção de comprimidos, selados com material laminado. A médica Karina Pavão, coordenadora do NHS do Hospital das Clínicas, conta. Diariamente, uma quantidade muito grande de blisters é gerada pelo HC, muitas vezes sendo descartada como resíduo comum ou mesmo infectante. Assim, estávamos atrás de alguma forma de reaproveitar esse material de forma mais segura, dando um destino ambientalmente mais adequado. Para evitar o descarte dos blisters como resíduo comum, uma servidora do Núcleo de Higienização iniciou em 2021 uma coleta nos setores do hospital que estavam disponíveis para separar o material. A enfermeira Juliana da Silva Barbosa, coordenadora do Núcleo de Higienização, relata. A enfermeira Vanessa Cristina de Siqueira Lunardi se interessou pelo assunto a partir da campanha Cartelinha Solidária, realizada pela APAI de São Manuel, e vimos o resultado desta iniciativa com a arrecadação de mais de 180 quilos de blisters até dezembro de 2023, e aquisição de cadeiras de rodas. Paralelamente a esta ação, o NHS buscava uma empresa certificada que fizesse adequadamente o ciclo completo de descarte dessas cartelas. No final de 2023, o NHS encontrou uma empresa do Paraná que coleta blisters vazios que são utilizados para a produção de esquadrias para portas e janelas. As cartelas equivalem a 20% da matéria-prima usada para a produção destes materiais. Karina afirma que o setor busca praticar os 7 R's da sustentabilidade e, de modo especial, neste projeto, os verbos repensar em relação ao descarte de blisters, reduzir a necessidade de extração de matéria-prima virgem e reaproveitar material utilizado para a confecção de portas e batentes. Para contribuir com a ação, é necessário descartar os blisters vazios de medicamentos nos recipientes padronizados e identificados, disponíveis nos seguintes pontos de coleta: o Ambulatório de Especialidades, o Boulevard, o Ecoponto da Patologia, entrada da Superintendência, a farmácia, pontos das enfermarias e, em breve, nas unidades externas. Além do material gerado pelo HC, colaboradores e pacientes
poderão trazer seus blisters de casa para participar da campanha. Os blisters não podem ser descartados com medicamentos dentro deles, as cápsulas ou os comprimidos, pois prejudica todo o processo de reciclagem. Contamos com a colaboração de cada um para que possamos fazer uma linda campanha, beneficiando a comunidade e o meio ambiente, a partir desse ato de cidadania consciente e sustentável, comenta a Karina. Ainda a Juliana acredita que a campanha tem tudo para dar certo. Temos a certeza de que a campanha ajudará e muito o hospital, tanto na aquisição de cadeiras de rodas, quanto em manter a responsabilidade social e ambiental, conclui. Muito legal isso, né? Muito legal. Porque a gente fica perdido, né? O que fazer com esse material? Muita gente não sabe qual é a maneira adequada de você descartar uma cartela de remédio com medicamento ainda, inclusive. Eu também tenho essa dúvida. Nós tínhamos aqui o banco de medicamentos, onde poderia ser levado os medicamentos vencidos, para você não descartar, jogar no lixo. Tem gente que joga no vaso sanitário. Enfim, é tudo errado fazer isso. Normalmente as farmácias comuns, mesmo as farmácias que a gente encontra na rua, elas têm ali um ponto de coleta para medicamentos. Tem ali o lugarzinho certinho para você colocar até a bula de um lado, a caixinha de um lado, a cartela com comprimido ainda do outro. Olha, eu confesso a você que eu tenho essa dúvida, mas a gente pode voltar nesse assunto, inclusive trazer aqui uma entrevista ou uma sonora da Karina para falar a respeito dessa iniciativa dos blisters, né? Sim. Que são as cartelinhas, o medicamento, aquela embalagem plástica onde ficam os remédios. E também a gente saber se existe ainda o banco de remédios para descartar o medicamento vencido, para não jogar no meio ambiente, jogar no lixo, jogar no vaso sanitário, jogar na pia, enfim. Isso é muito legal e é uma dúvida que muita gente tem. E por não ter essa informação, acaba descartando erroneamente. E acaba contaminando o meio ambiente. Sem dúvida. 6h31. FCA Unesp integra novo Centro de Ciência para o Desenvolvimento pela FAPESP. A FAPESP anunciou a criação de 21 novos Centros de Ciência para o Desenvolvimento, em colaboração com universidades, instituições de pesquisa, secretarias estaduais e outros órgãos governamentais. O investimento da fundação será de aproximadamente 130 milhões de reais. A Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp está envolvida em um dos projetos aprovados, o Centro Avançado de Pesquisa Smart B100. Assim como os centros já em funcionamento, os novos CCDs terão a missão de buscar soluções para desafios específicos nas áreas de saúde, energia, agricultura, manufatura avançada, cidades inteligentes, segurança pública e meio ambiente, conforme definido pelas secretarias estaduais. O Centro Avançado de Pesquisa Smart B100, CCD-SB100, tem como objetivo desenvolver a plataforma digital Smart B100, que integrará conhecimentos científicos consolidados no Boletim 100, com novas descobertas em biologia do solo e das plantas, utilizando tecnologias de inteligência artificial como o Chat GPT. O SB100 será a evolução do sistema Boletim 100, um tradicional programa institucional do governo do estado de São Paulo que, há mais de 40 anos, fornece ferramentas e informações para decisões sobre a fertilidade do solo para produtores rurais. O sistema conta com uma rede de cerca de 170 laboratórios de análise de solo e é complementado pela publicação Boletim 100, recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo, organizada pela IAC, cuja última edição impressa, lançada em 2022, apresenta recomendações para mais de 130 culturas. Inicialmente focado nas culturas de cana-de-açúcar e citros, o CCD-CB100 buscará criar uma interface avançada entre o conhecimento agronômico e a plataforma digital SB100. O projeto visa desenvolver índices de decisão multicritério para otimizar o uso de fertilizantes e bioinsumos e transformar dados de pesquisa e informações do agronegócio em recomendações agronômicas mais precisas. O SB100 incorporará não apenas atributos físico-químicos, mas também informações sobre a saúde do solo, ciclos de carbono e aspectos fisiológicos e genéticos das plantas para melhorar as recomendações sobre o uso de insumos. 6h34, forças de segurança realizam operação para identificar moradores de rua em Botucatu. Nos últimos dias, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal têm conduzido operações em Botucatu com o objetivo de abordar migrantes ou moradores de rua na cidade. A Operação Integrada Migrante visa realizar patrulhamentos preventivos e ostensivos
identificando pessoas em situação de vulnerabilidade e moradores em áreas públicas. Durante a operação foram identificadas 9 pessoas em situação de rua, cujos antecedentes criminais foram consultados antes de serem liberadas. A crescente presença de imigrantes em Botucatu tem gerado preocupação, com um aumento significativo nos últimos anos em várias regiões do município. A operação continuará nos próximos dias com o intuito de identificar e monitorar essa população. A estratégia foi definida em uma reunião recente envolvendo todas as forças de segurança. 6h35, o Unesp lança edital para estimular estudo em tecnologia assistiva. Em uma iniciativa conjunta inédita, Unesp, USP e Unicamp uniram esforços para estimular a pesquisa científica em tecnologias assistivas no estado de São Paulo e estão investindo ao todo R$10 milhões em projetos direcionados para a área. Os recursos sairão dos caixas das 3 universidades estaduais paulistas na seguinte proporção: 50%, 5 milhões, serão financiados pela USP, 25%, 2,5 milhões, pela Unesp e os outros 25%, mais 2,5 milhões, pela Unicamp. Elaborados de forma simultânea, os 3 editais das pró-reitorias de pesquisa das universidades destinarão auxílios à pesquisa no valor de R$500 mil a projetos na área das tecnologias assistivas, para equipes compostas por no mínimo 2 pesquisadores dos quadros permanentes das instituições que obrigatoriamente trabalharão com ao menos 2 docentes de outras instituições de ensino superior paulista. As 3 universidades financiarão com recursos próprios pesquisas qualificadas em tecnologias assistivas e com uma marca de integração da pesquisa científica no estado de São Paulo. Creio que com esse edital estaremos escrevendo uma nova página na história das universidades, com olhar social aprofundado, afirma o professor Edson Cocheini Botelho, pró-reitor de pesquisa da Unesp. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146/2015, o termo tecnologia assistiva tem como definição produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas ou serviços que tenham como objetivo promover a funcionalidade relacionada à atividade e a participação da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, objetivando autonomia, qualidade de vida e inclusão social. O edital foi construído conjuntamente pelas pró-reitorias de pesquisa das 3 universidades estaduais paulistas e faz parte de uma iniciativa maior que conta com o apoio do governo estadual e da própria Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. No início de julho, a FAPESP anunciou a constituição de 21 novos Centros de Ciência para o Desenvolvimento, os CCDs, sendo 3 deles voltados à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias assistivas e que têm como instituições sede Unesp, USP e Unicamp e instituições parceiras a Secretaria do Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Na mesma linha de CCDs da FAPESP, o edital conjunto concebido pelas pró-reitorias das universidades estaduais paulistas está voltado para o conhecimento científico aplicado na busca de soluções para questões sociais notórias com apoio de instâncias governamentais. Do ponto de vista acadêmico, esta iniciativa conjunta que culmina no edital é uma mudança de paradigma, pois faz ciência pensando de forma coletiva e com um fim social bem determinado. É uma forma de pensarmos em soluções para o Brasil real, afirma o professor Celso Luiz Marino, assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unesp. Agora 6h38. O que pode acontecer com a Venezuela após a reeleição de Maduro? Com 80% das urnas apuradas, até então, nessa matéria, Maduro foi declarado vencedor na eleição presidencial da Venezuela por obter 5,150 milhões de votos, 51,2%, contra 44,2% de Edmundo González Urrutia, principal candidato da oposição ao chavismo. Vantagem de Maduro era de cerca de 700 mil votos no momento do anúncio. Segundo o CNE, com 80% das urnas apuradas, o resultado seria irreversível. O anúncio foi feito por volta da 1h da madrugada desta segunda-feira, horário de Brasília. Urrutia pode alegar fraude nas eleições e pedir uma nova apuração das urnas, avalia especialista. A oposição pode alegar fraude, não exatamente na contagem de votos, embora também possa pedir a recontagem, mas alegando a dificuldade dos residentes no exterior em se registrar previamente e em votar, disse Carolina Pedroso, professora de Relações Internacionais da Unifesp. Denúncias de fraude na Venezuela podem pressionar ou isolar o regime de Maduro perante outros países, avalia Carolina Pedroso. Perder o reconhecimento de pares de esquerda na América Latina como Lula,
Pedro, Boric, Sheinbaum, etc., tem peso. Pelos sinais dados pelo Brasil, a postura da nossa diplomacia deve mudar, até para nos preservar de corroborar um processo eleitoral questionável, além da perspectiva de saída massiva de pessoas que tende a ocorrer e que também nos afeta. Carolina Pedroso, professora de Relações Internacionais da Unifes. Para Maduro, apenas sua vitória garantiria a paz no país. No dia 18 deste mês, o presidente da Venezuela chegou a alertar para a possibilidade de um banho de sangue e uma guerra civil caso não vencesse as eleições. Quanto mais contundente for a nossa vitória, mais garantias de paz vamos ter, disse Maduro durante o discurso na ocasião. A declaração foi duramente criticada pelo presidente Lula, apesar de o petista ser um aliado tradicional de Maduro. O governo brasileiro vai aguardar que as atas da eleição presidencial na Venezuela estejam disponibilizadas para reconhecer os resultados do voto em Caracas. Isso, segundo apurou o Jamil Chad, que é colunista, inclusive, do UOL. A precaução de Brasília é tomada diante da sensibilidade do processo. É aquela história, a gente vai ficar com aquela interrogação, dificultaram sobremaneira o acesso, inclusive, a eleitores do Rútia, enfim, será que mais uma vez a gente vai ter mais uma falcatrua, mais falcatruas mesmo, fazendo com que quase que se eternize no poder? Já está há 11 anos, vai ficar mais 6, né? O mundo inteiro contra. Quer dizer, quase o mundo todo. A Rússia adora isso, né? Aguardemos os próximos acontecimentos, mas é terrível. E eu estava lendo ontem a respeito das eleições, mais de 7 milhões de venezuelanos saíram do país desde que começou a ditadura com Hugo Chávez, né? E se perpetua com Maduro agora. 7 milhões de pessoas. No Brasil tem muita gente, muito venezuelano que mora no Brasil. Sim. Na América do Sul, enfim, nos Estados Unidos. Por quê? Não concordam com esse regime ditatorial que há muito tempo impera na Venezuela. 6h41, vamos a mais um intervalo comercial. Lembrando que ainda hoje nós teremos uma entrevista daqui a pouquinho, às 7 horas, com o Toninho Sanches, o Papa Trilhas, né? Tradicional Papa Trilhas. Quem é que é aqui de Botucatu não ouviu falar do Papa Trilhas? O Toninho Sanches vai estar aqui às 7 horas para falar com a gente a respeito desse assunto no Primeiro Jornal, que volta já já. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. Curso de gestantes da Unimed Botucatu. A gestação, o parto, a amamentação e tudo aquilo que os pais precisam saber sobre os cuidados com o recém-nascido. De 5 a 9 de agosto, às 7 da noite, na sede administrativa da Unimed, Rua Major Leônidas Cardoso, 43, Centro. O curso é gratuito e aberto a toda a população. Informações e inscrições 3811-4503. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Prever FM, pra qualquer hora. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811 4040. Primeiro Jornal, Prever FM. 6h43, ataques coordenados afetam trens de alta velocidade na França no dia da abertura de Jogos de Paris. Poucas horas antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, os trens de alta velocidade de Paris, que ligam a cidade a outras regiões da França e a outros países, foram alvo de um ataque, segundo as autoridades francesas. Apesar dos atrasos e cancelamentos na saída dos veículos, a abertura das Olimpíadas não sofreu mudanças na programação, segundo a imprensa internacional. O ataque aconteceu durante a madrugada. Houve roubo e incêndio de cabos de fibra ótica, que enviam informações sobre os trajetos dos trens para a segurança dos motoristas, de acordo com veículos internacionais. A estimativa é de que mais de 800 mil pessoas foram afetadas pelos ataques. A ação fez com que as operações da maior parte dos trens de alta velocidade do sistema TGV
na sigla em francês, fossem paralisadas. Os TGVs ligam Paris a cidades de outras regiões da França e a outros países europeus. Como as viagens duram poucas horas, os ataques devem impactar quem se programou para viajar. Quem que se programou na sexta-feira para viajar? Mas enfim, isso aconteceu, já foi sanado aparentemente o problema. Não prejudicou de fato a chegada das pessoas à cerimônia, né? Atrasou um pouca coisa. Será que não prejudicou a abertura? Porque a abertura foi tão confusa, né? Tão estranha, né? Será que não foi isso? Eu acho que a abertura foi confusa porque eles não fizeram um bom roteiro. Mas eu acho que esse problema aí não foi a causa, não, viu? Que loucura, né, gente? É aquela história, normalmente você comenta positivamente a respeito de uma abertura, né? E dessa vez o pessoal só tá descendo a crítica, né? Então, é o que eu falei, eu gostei até da abertura, mas eu já vi mais bonitas. Eu achei só confusa essa coisa a delegação entrando, aí do nada tem uma apresentação, aí volta pra delegação, e em vários lugares acontecendo ao mesmo tempo, quem tava ali não via, e daí não entendia. É complicado. E dá-lhe chuva, né? Nossa, muita chuva. E dá-lhe chuva. Muita chuva, realmente. Os jornalistas da Globo, os repórteres das emissoras de TV, não só da Globo, tomando chuva, alguns que não levavam lá a sua capa, enfim, molhou bastante. Hein? Mesmo as declarações oficiais de abertura das Olimpíadas com guarda-chuva ali. Guarda-chuva em cima. Olha. Isso aí. Fizeram a previsão do tempo, né? Sabia que ia chover. Então é isso aí. Então, dá-lhe chuva. Podia mandar um pouquinho de chuva para nós aqui no estado de São Paulo. Eu acho que o tanto que choveu lá, dava para dividir. Eu acho. Ficaria legal. Só isso também, mais nada. 6h46. SUS vai disponibilizar 2 novos medicamentos para a doença falciforme. O Ministério da Saúde vai oferecer 2 novos remédios. A alfaopetina e a hidroxiureia, na verdade, por meio do Sistema Único de Saúde para tratar a doença falciforme, uma condição hereditária que é muito comum entre pessoas negras, especialmente em mulheres. Os remédios são indicados para pacientes com declínio da função renal e agravamento da anemia. E também a hidroxiureia, na dose de 100 mg, é recomendada para pacientes com pelo menos 9 meses de idade. A ampliação para a dose de 500 mg é destinada a pacientes entre 9 e 24 meses sem sintomas ou complicações. Os medicamentos estarão disponíveis no SUS em até 180 dias após a sua incorporação. Essa enfermidade genética é a mais prevalente tanto no Brasil quanto globalmente, com um grande número de casos e mortes entre pessoas pardas e pretas. A condição afeta os glóbulos vermelhos. O diagnóstico é feito na gravidez e no teste do pezinho. Exame de sangue também pode detectar o quadro a qualquer momento. Os principais sintomas incluem crises dolorosas de dor que podem durar dias ou semanas, maior risco de infecções graves e anemia, que causa cansaço e falta de ar. Outros episódios possíveis são crescimento retardado, AVCs e problemas pulmonares. Entre 2014 e 2020, a incidência de nascimentos com pessoas com doença falciforme no Brasil foi de 3,75 a cada 10 mil nascidos vivos. A taxa de mortalidade pela doença é de aproximadamente 1,12 para 100 mil habitantes. Entre 2015 e 2019, a maioria dos óbitos por doença falciforme ocorreu entre pessoas pardas ou negras, 78,6%, sendo 52,2% mulheres. Em 2023, de acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde, 14.620 pacientes estavam recebendo tratamento para a doença nas farmácias do componente especializados da assistência farmacêutica do SUS. Agora 6h48, pente fino no BPC. Governo publica regras mais rígidas para concessão e revisão do benefício. O governo federal publicou nessa última sexta-feira, dia 26, as regras para o pente fino que será feito nos cadastros do benefício de prestação continuada, BPC, em todo o país. Quem recebe o BPC não está inscrito no CadÚnico e não atualizou o cadastro no INSS nos últimos 2 anos, terá que atualizar os dados. Em 45 dias, se morar em uma cidade de até 5 mil habitantes, ou em 90 dias, se morar em cidades maiores. Os beneficiários serão notificados pelo INSS e, se não fizerem a atualização dos cadastros em até 30 dias,
terão os cartões bloqueados. O benefício de prestação continuada garante um salário mínimo por mês ao idoso ou à pessoa com deficiência de qualquer idade, mesmo que não tenha contribuído para a Previdência Social, desde que atendido os critérios de renda familiar. As regras foram publicadas no Diário Oficial da União da última sexta-feira, assinados pelos ministros Wellington Dias, Desenvolvimento Social, e Carlos Lupe, da Previdência. O governo não informou se há uma data específica para os avisos do INSS começarem a ser enviados a quem recebe o BPC. Segundo o governo, o pagamento desse benefício vem crescendo de forma muito rápida e desordenada nos últimos anos. O BPC custa cerca de 1% do Produto Interno Bruto do Brasil, ou seja, 1% da soma de todos os bens e serviços produzidos no país em dado período. Segundo o chefe da Casa Civil, Rui Costa, em média, o INSS recebe 170 mil novos pedidos de BPC por mês. O ritmo é maior que os dos outros benefícios. Na segunda-feira, dia 22, o governo revisou as estimativas de gasto com o BPC e benefícios da Previdência, que passaram a custar 11 bilhões de reais a mais que o planejado para 2024. O BPC teve um aumento de 6,4 bilhões, com custo total no ano passando para 111,5 bilhões de reais. Com o pente fino, a área econômica espera identificar possíveis fraudes e irregularidades nesses cadastros. A esperança é de economizar alguns bilhões com a revisão, o que ajudaria no cumprimento das metas de redução de despesas para cumprir as normas do arcabouço fiscal. Prever FM 10/7. BNDES publica edital de concurso 2024 com salário inicial de R$ 20.900. O BNDES publicou nesta segunda-feira edital de primeiro concurso em 12 anos. O concurso visa preenchimento de cargos de nível superior com oferta inicial de 150 vagas e outras 750 para a formação de cadastro de reserva. O salário inicial previsto no novo plano de cargas e salários do banco é de R$ 20.900. A jornada de trabalho é de 35 horas semanais. As inscrições abriram na última sexta-feira, dia 26 de julho, e se encerram no dia 19 de agosto. Já a data das provas está marcada para o dia 13 de outubro. Pela primeira vez, os exames serão realizados em todas as capitais do país e a taxa de inscrição é de R$ 110. Outra novidade nas provas deste ano são as cotas raciais. Pela primeira vez, o banco reservou 30% das vagas para pessoas negras. Isso porque o último processo seletivo da instituição foi em 2012, antes da Lei nº 12.990/2014, que prevê a reserva das vagas para cotas raciais em concursos públicos. De acordo com o edital, também haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência, cotas que já existem nos concursos do banco desde a criação da Lei 8.745 de 93, voltada para esse tema. Este ano, o percentual mínimo de vagas foi aumentado de 5% para 15%, 10% a mais do que o mínimo legal, após celebração do termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal. O concurso oferece cargo de analista com ênfase em administração, análise de sistemas, cibersegurança, análise de sistemas, desenvolvimento, análise de sistemas, suporte, arquitetura e urbanismo, arquivologia digital, ciências contábeis, ciências de dados, comunicação social, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional. Todos esses cargos exigem formação específica, com exceção da ênfase em ciência de dados, que requer graduação superior em qualquer área de atuação, desde que comprovada pela apresentação de diploma ou certificado de conclusão devidamente registrado. Já para os profissionais das áreas de administração, ciências contábeis, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional, também é exigido o registro no respectivo conselho ou ordem profissional. As vagas oferecidas são destinadas ao Escritório de Serviços do BNDES no Rio de Janeiro, mas isso pode variar de acordo com as necessidades de serviço e o interesse da administração do banco. Assim, o candidato poderá ser lotado em unidades localizadas em qualquer outra cidade onde a instituição já atue, como Brasília, São Paulo ou Recife, ou venha a atuar. O BNDES também exige dos candidatos disponibilidade para viagens e serviço no país ou no exterior. Prever FM 6h53, ministro dá prazo de 5 dias para a Polícia Federal concluir a investigação contra Bolsonaro por ataques às urnas. O corregedor-geral eleitoral, ministro Raul Araújo, deu prazo de 5 dias para a Polícia Federal concluir um inquérito administrativo aberto em agosto de 2021
para apurar declarações feitas pelo então presidente Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas brasileiras. A decisão de Araújo ocorreu em 28 de junho, mas foi publicada no Diário da Justiça Eletrônica nesta quarta-feira, dia 24. Verifica-se que o prazo concedido para a conclusão do mencionado registro especial, número 2021, enfim, todo um número enorme aqui, transcorreu sem manifestação da Polícia Federal nestes autos. Diante disso, oficia-se a autoridade policial responsável para informar a esta corregedoria os resultados das investigações referentes ao registro especial no prazo de 5 dias, determinou. O inquérito administrativo foi aberto depois de declarações de Bolsonaro, o que inclui lives sobre supostas fraudes nas eleições de 2018 que foram vencidas por ele no segundo. O Bolsonaro chegou a dizer que teve mais votos do que o resultado final daquele pleito. O ex-presidente, no entanto, nunca apresentou as provas. À época da abertura do inquérito, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral havia decidido que a apuração abrangeria ampla dilação probatória, promovendo medidas cautelares para a colheita de provas, com depoimentos de pessoas e autoridades, juntada de documentos, realização de perícias e outras providências que se fizerem necessárias para o adequado esclarecimento dos fatos. Foi por meio desse procedimento investigativo que a Justiça determinou a desmonetização de canais e publicações de apoiadores de Bolsonaro, considerados propagadores de notícias falsas. 6h55, Obama anuncia apoio à candidatura presidencial de Kamala Harris. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e sua esposa, Michelle Obama, anunciaram na última sexta-feira, dia 26, apoio à candidatura presidencial da atual vice-presidente Kamala Harris. Com isso, Obama se torna o último importante líder do Partido Democrata a se unir em apoio a Harris, depois que o presidente Joe Biden abandonou sua tentativa de um segundo mandato. Dissemos que achamos que ela seria uma fantástica presidente dos Estados Unidos e que tem todo o nosso apoio, afirmou Obama em uma publicação no X, o ex-Twitter. O vídeo que acompanha a mensagem nas redes sociais mostra os Obama ligando para Harris para informá-la sobre o apoio. Ligamos para dizer que a Michelle e eu não poderíamos estar mais orgulhosos de apoiá-la e fazer tudo o que pudermos para que ela passe por esta eleição e chegue ao Salão Oval, diz o ex-presidente a Harris. Michelle Obama acrescenta: não posso ter esse telefonema sem dizer à minha garota Kamala. Estou orgulhosa de você, isso vai ser histórico. Em uma declaração separada, os Obama prometeram fazer tudo o que pudermos para eleger Harris e convocaram suas legiões de apoiadores para se juntarem ao esforço. Na quinta-feira, a campanha de Donald Trump aproveitou a falta de apoio de Obama para argumentar que o caminho de Harris para a nomeação não era um consenso no partido. Stephen Cheung, um porta-voz da campanha, disse que Trump não concordaria em debater com Harris até que ela fosse oficialmente a indicada democrata, sugerindo, sem evidências, que Obama e outros democratas importantes estavam considerando apoiar um candidato diferente. O endosso dos Obamas vem depois que Harris já garantiu promessas suficientes de delegados para se tornar a provável indicada. Biden saiu da disputa no domingo e imediatamente endossou Harris, que rapidamente uniu grande parte do Partido Democrata em apoio à sua candidatura. Pouco antes de Biden abandonar a disputa, Obama disse que aos aliados que o caminho do presidente para a vitória havia diminuído muito e que ele achava que o presidente precisava considerar seriamente a viabilidade de sua candidatura, de acordo com várias pessoas próximas. Nessas conversas, Obama disse querer proteger Biden e, como um amigo, estava preocupado com seu legado. Prever FM 6h58, Luciano Hang é condenado à prisão pela Justiça do Rio Grande do Sul por chamar arquiteto de esquerdopata. A primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul emitiu uma sentença condenando o empresário Luciano Hang por difamação e injúria contra o arquiteto Humberto Tadeu Rickel. Hang foi considerado culpado por ter chamado Rickel de esquerdopata e sugerido que ele vá para Cuba em um vídeo publicado nas redes sociais após o arquiteto liderar uma campanha contra a instalação de uma estátua da Liberdade próxima a uma nova filial da Havan em Canela, na Serra Gaúcha. Depois do vídeo, recebi centenas de xingamentos de pessoas que inundaram minhas redes sociais para me ofender, inclusive ameaças, o que me deixou muito nervoso.
tive que ficar de cama porque faço acompanhamento com cardiologista e afetou minha saúde. Além disso, tive que mudar meus hábitos e deixar de andar com meus netos pelas ruas de Canela, como costumava fazer, o que me entristeceu muito, conta o arquiteto. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que o proprietário da van deve cumprir uma pena de 1 ano a 4 meses em regime aberto, além de 4 meses de detenção, que serão convertidos em 2 penas restritivas de direitos. Essas penas incluem a prestação de serviços à comunidade com um compromisso diário de 1 hora e o pagamento de uma multa pecuniária no valor de 35 salários mínimos, que será destinada ao apelante. Adicionalmente, ele recebeu uma penalidade financeira de 20 dias multa, cada um correspondente a 10 salários mínimos. A decisão foi tomada durante uma sessão realizada na terça-feira, dia 23, presidida pelo desembargador Luciano André Lozecan, tendo como relator o desembargador Marcelo Machado Bertolucci. Em resposta à decisão, Luciano Hang expressou sua insatisfação e afirmou que vai recorrer. O Brasil é um país extremamente perigoso para um empreendedor. Na busca de gerar empregos e desenvolvimento, pode ser processado criminalmente por pessoas que se utilizam de ideologias ultrapassadas para impedir a construção de empreendimentos. É o que está acontecendo neste caso. Um absurdo, disse o empresário. Os advogados do arquiteto consideram que foi restabelecida sua honra e seu sentimento de justiça através da decisão colegiada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que hoje enviou uma clara mensagem a toda a sociedade. Não é possível que nós convivamos nesse ambiente de ódio e com estímulo a esse tipo de discurso de ódio que tem sido cada vez mais frequente. Já recorreu, né? E teremos mais informações ao decorrer desta semana. Você ouviu Primeiro Jornal Previra FM.